Tá começando mais um episódio do podcast O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a destravarem o próximo nível do seu negócio e da sua vida pessoal, usando para isso o destravar da mente inconsciente. Eu sou Nathan Sperfeld. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro e é destravar. E é destravar. Eric, vou te fazer duas perguntas bem tranquilas. Assim. Sim. Primeiro, quem é você? Tá. E segundo, por que você faz o que faz mesmo com todo o custo de tempo, de estar longe da família, de botar energia? A gente tá aqui numa quinta-feira pré-L1, gravando esse episódio. Por que você faz o que faz? Caralho. Liga pra lá os 80 pessoas que vão fazer o aluno esse final de semana, falar que tá cancelado o final de semana de aluno, porque agora eu tenho que responder duas perguntas. Os leves. Fala que eu acabo segunda-feira de responder as perguntas. Ô Moisés, segunda-feira a gente acaba a gravação desse podcast aqui, tá? Qual que é a primeira pergunta? Quem sou eu? Quem é você? Puta merda. Por que você faz o que faz? Até onde eu sei, você nem existe, né? Cara, eu sou uma ilusão. Sabia. Os haters vão adorar agora. Eu sabia que você era um personagem falso. Todo mundo é personagem, velho. Todo mundo é personagem. A questão é a seguinte, cara. Eu, Eric, nem existo pros outros, quanto mais pra mim. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm uma concepção de Eric Loureiro na cabeça delas. Aí viu algum vídeo desse meu, falou, nossa, o cara fala uns negócios nada a ver. Aí fez um treinamento com a gente e falou, nossa, o cara faz um treinamento da hora. Aí o outro vai lá e vê uma resposta minha no stories do Instagram e fala, nossa, sem noção esse cara. Enfim, aí cada um vai pegando retalhos de Eric Loureiro e formulando dentro da própria cabeça quem é Eric Loureiro. Eu também tô fazendo isso comigo mesmo. E você também tá fazendo isso com você, e você também tá fazendo isso com você. A gente tá pegando recortes de quem a gente é e formulando quem a gente é. É difícil responder essa pergunta. Se a gente parar alguém na rua, se eu pergunto pra quem tá ouvindo agora a gente, cara, quem que é você? Essa pessoa vai responder qual que é o nome dela. Essa pessoa vai responder com o que ela trabalha. Eu sou o Eric, eu sou treinador comportamental. Vai dizer onde ela mora. Eu moro lá no interior de São Paulo. Vai dizer no meio do mato, graças a Deus. Vai dizer assim, eu sou pai da Pietra, do Dudu, do Léo. Eu sou marido da Tati. A pessoa vai dar respostas meio prontas, que são várias máscaras, personagens, funções sociais, presentes maravilhosos que Deus trouxe para a vida dela e várias coisas que ela foi construindo e assumindo ao longo da vida dela. Mas isso não define quem ela é. Por quê? Se retirasse o teu nome, Nathan, você deixava de ser quem você é? Não. Ia mudar a forma como as pessoas iam te chamar, ia mudar algumas representações que você tem de você, ia mudar algumas representações que as pessoas têm de você. Mas você ia continuar sendo você. A gente ia continuar trocando essa ideia mais ou menos do mesmo jeito, pensando mais ou menos as mesmas coisas. Se eu não te chamasse de Nathan, te chamasse de... como é que eu posso te chamar? Matheus, ele tem cara de Matheus. Tem cara de Matheus? Boa, Matheus também. Matheus. É até tudo, né? Meio bíblico, meio épico, né? Se você não fosse Bruno, você deixava de ser quem você é? E poderia ser Felipe, porque eu tenho dois, né? Felipe, Bruno, Felipe, tem Fem Neto. Não, cara, deixaria. Não deixaria. Se você deixasse de morar onde você mora, se você deixasse de trabalhar com o que você trabalha, ia mudar algumas coisas em você, mas você não deixava de ser quem é você. Então, quem sou eu? Quem é você? Cara, é trabalho de uma vida inteira, né? Responder essa pergunta. É trabalho de uma vida inteira. Pensando bem, não tem que cancelar só o L1 desse final de semana. Tem que cancelar o L1 daqui até o final da minha vida. Para eu poder responder essa pergunta. Eu costumava ter duas versões de resposta para essa pergunta. A mais água com açúcar pro mercado, que eu falo assim, eu sou um treinador comportamental. Tem uma que explica um pouquinho melhor. Eu sou um pesquisador da mente humana, especialista em mente inconsciente. E tem a versão mais hard, que eu sou um desalienador. O desalienador é meio foda, porque as pessoas se sentem meio ofendidas quando eu falo isso. Porque as pessoas falam assim, você tá me chamando de alienado? E eu também sou alienado. Todos nós somos alienados para algumas coisas. O que é alguma coisa que eu sou alienado? É uma coisa que eu não conheço, que eu não sei, que eu formulo uma realidade rasa na minha cabeça e eu acho que isso explica todo o universo, que a minha verdade do mundo é a verdade absoluta e que o mundo é assim, assado e tal.
Então, e eu sou alienado naquilo, então eu só enxergo aquilo e eu ignoro todo o resto. Eu não sei o que eu não sei quais outras possibilidades de enxergar o mundo existiriam. E quando eu vejo alguma que me confronta, eu nego e bato de frente para fechar num processo de autovalidação mental, inconsciente, de que eu tô certo, sempre acima de todas as coisas. E assim vai se desenhando o paraíso e a tragédia na vida de todo ser humano. Por que o paraíso ou a tragédia? Porque, com base no que você tem de verdades ali na tua cabeça, você vai repetindo aquilo, afirmando aquilo, vivendo mediante aquilo e você vai construindo o teu resultado. Então, quando eu digo que eu sou um desalienador, significa eu gosto de provocar as pessoas a questionarem as convicções que elas têm, para ampliar a consciência que elas têm. As pessoas, elas têm respostas muito prontas. Elas deveriam ter umas perguntas mais perturbadoras. É que fazer pergunta perturbadora e questionar a própria realidade gera um certo desconforto para muita gente. Para alguns, muito medo. Medo. O pessoal acha que... e se eu ficar meio perdido? Se eu ficar muito perturbado? Velho, pelo menos você tá um pouco mais consciente, né? Tem gente que se eu falo assim... se eu questionar que hoje, no momento que a gente tá gravando esse podcast, não sei se é 2024, tem gente que vai me mandar internar. Mas a real é que hoje, estarmos no dia algum de 2024 é uma ilusão. É uma ilusão. Foi tu que pediu, tá, Natan? Agora lida com isso aí, ó. Vou te avisar. Por que é uma ilusão? Joga aí no Google aí. Vocês estão com a internet aí? Não? Joga aí no Google aí pra mim, por favor. Para os judeus, que ano nós estamos? Joga aí no Google. Qual é que é a senha do Wi-Fi mesmo, querido? Joga no celular. Pega o 4G aí, 5G, sei lá. Joga aí, que ano que nós estamos? 5.783. Tem um amigo meu, que é judeu, israelense. Para ele, nós estamos no ano de... 5.783. E 83? Isso. 5.783. Aí quem tá ouvindo a gente aqui passou a vida inteira contando 2020, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004... comemorando a virada do ano novo, de 31 de dezembro para 1º de janeiro. Tem um amigo meu que ele comemora lá mais ou menos por setembro. E ele tá no ano de 5.783. Tá. 5.783. Aí, cara, isso para algumas pessoas é demais. Ai, meu Deus. Então quer dizer que não é 2024? Fala, cara, sim, nós decidimos viver nesta oferta de realidade... e compramos essa oferta de realidade, que é 2024. O ano vai mudar pouca coisa prática, né? Você não vai chegar no cartório e teimar com a galera que não é 2024, falar que é 5.700 de cacetada, porque aí o cara não vai te entender e vai mandar internar e não adianta falar que fui eu que falei. Sem contar que eles vão dizer assim, então você não acredita em Cristo? Exato. Aí vai dar toda uma ziquezira, vai ter que explicar nosso calendário, a origem do nosso calendário, calendário solar, lunar. Aí tem todo um inferno aí. Cara, mas a verdade é que as pessoas... não questionam as verdades que alguém vendeu para elas um dia. E esse é o ponto. O meu papel, quando eu falo que eu sou um desalienador, eu sou um cara de ficar questionando. Cara, esta verdade que você comprou um dia de alguém, e aqui eu tô brincando um negócio simples que é ano, mas vamos pensar um pouco mais profundo. O que você comprou de verdade sobre família? O que você comprou de verdade sobre casamento? O que você comprou de verdade sobre sexualidade? O que você comprou de verdades sobre trabalho, grana, sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre ética, sobre justiça, sobre religiosidade, sobre espiritualidade? O que você comprou de verdades? Porque do jeito que você comprou que nós estamos em 2024, quando nós poderíamos estar em 5.783... Acertei? Acertou. Meu consciente mandou bem pra caceta agora. Mas louco, isso foi aquela vez que tu acertou 82 sem ninguém ter consultado. Não, isso aí fica pra... tem coisa que só quem tá nos treinamentos consegue ver uns fenômenos da mente inconsciente, né? De saber usar a mente inconsciente. Cara, veja que doideira. O ano é nada. É uma brincadeirinha qualquer. Mas e todo o resto, que é seríssimo, porque tá gerando resultado na tua vida hoje? Você só acredita que é 2024 e responde a isso e não questiona isso e acredita cegamente nisso e fala que é 2024 porque você comprou e não questionou. Deliciosamente perturbador. Pesquisa outra coisa aí. Quantos tipos de calendários diferentes existem no mundo, por exemplo? Aqui eu só comparei duas realidades. Vamos dar uma chacoalhada a mais. Isso tudo era só para responder a primeira pergunta. Joga aí. Quantos calendários diferentes existem no mundo?
Atualmente existem aproximadamente 40 calendários em uso no mundo. Aí cada um deles tem um critério. Tem uns que eles pegam a lua, outros pegam o sol. Aí eles pegam episódios diferentes da história. É quando o povo se libertou no deserto. É quando fulano deu 2 pulos pra cima. Aí cada um pega um episódio da história e fala, começamos a contar aqui. Agora é Cristo. Aí vão me questionar. Fala, então você não crê em Cristo? Você tá falando que é 2024, é 2024 depois de Cristo. E antes de Cristo. Fala, cara, é bem mais complexo do que isso. E aí as pessoas estão cheias de verdades prontas. Se a gente teria 40 versões de realidade, quando a gente... Tá falando de calendário. Falando de calendário. Mas, Eric, peraí, Eric. Peraí. Imagina o resto. Eu preciso da verdade. Qual é a verdade? Qual é? Ai. Aí é polêmico. Fique com a sua verdade. As pessoas, elas enchem a boca pra falar, a verdade, né? Eu sei qual é a verdade, eu entendo a verdade, você não sabe qual é a verdade, cara. São muitas verdades possíveis. Não, a verdade é uma só. Até se eu disser que a verdade é uma só, ela tem muitos nomes diferentes. É polêmico isso, cara. É polêmico. Vamos entrar numa seara complexa. Um lugar onde as pessoas têm uma referência muitas vezes de absoluto. Deus, Cristo, etc. Então, agora entrar num buraco perigoso. Gosto. Cara, o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio etc e tal, tem 1 zilhão de nomes. Tem 1 zilhão de... Não, mas há um Deus só, tá escrito na palavra, tá? A própria palavra tá traduzida para 1 zilhão de idiomas, passou pela mão de 1 zilhão de homens que escreveram e outros 1 zilhão de homens e mulheres que interpretam essa palavra. Cara, tudo isso é muito mais complexo. Anticristo! Exato. Graças a Deus, hoje eu creio plenamente, mas eu já até questionei a minha crença sobre Deus. E falhei miseravelmente na missão. Hoje eu creio convictamente em Deus, só que não necessariamente é o Deus quando eu falo assim, tá, eu creio em Deus. Aí quem tá ouvindo fala, graças a Deus ele crê em Deus. Cuidado, que talvez não seja o mesmo Deus que você crê do jeito que você crê. Talvez seja o mesmo Deus, com formas diferentes. Porque tem um monte de gente aí que crê num Deus de cartilha que foi ensinado, assim, Deus é isso aqui, ó. Eu tive aula, meus pais me colocaram num colégio católico. Aí me deram na cartilha, quem é Deus, quem é Cristo. Aí me deu o Deus de cartilha. Aí eu leio aquele Deus de cartilha e falo, tá, é isso. Não, velho. Não, a cartilha não faz você ter a sua experiência, a sua concepção, a sua ideia, a sua verdade sobre tudo isso. Eu, Eric, quem sou eu para dizer quem é Deus? Aí vem o outro falar que eu tô errado na minha percepção e visão de quem é Deus. Fala, mas você é quem? Se você tá para me ensinar quem é Deus, você é o professor de Deus, então. Você é o pai de Deus, então. Velho, cuidado para não ficar comprando as cartilhas prontas e repetindo as frases prontas, que às vezes aquelas frases estão traduzidas, modificadas, requer um pouco mais de interpretação. Por exemplo, quando eu fui começar a mergulhar nessa seara da Bíblia, eu não sei nem onde é que a gente foi parar na Bíblia quando você me perguntou quem era eu, mas tudo bem. Quando eu comecei a mergulhar nessa seara de ler a Bíblia, a primeira coisa que eu quis fazer, ler a Bíblia de estudos, que é um pouquinho mais robusta, para eu poder estudar um pouquinho mais de profundidade. E ainda assim não é robusta o suficiente, não é profundo o suficiente, porque o buraco é muito mais embaixo. Épocas diferentes, pessoas diferentes, interpretações diferentes, idiomas diferentes. Aí a pessoa tá cheia das respostas. Eu tô cheio de perguntas sobre tudo isso. Eu tô cheio de perguntas sobre um monte de coisa do mundo, principalmente sobre sobre mim, quer dizer. Principalmente sobre mim mesmo, principalmente sobre quem eu sou. Dá pra dizer que é. Então, se você quiser, te respondo a sua pergunta com mais umas 45 mil perguntas de quem eu sou. Tô respondendo várias, mas ainda tá faltando tantas. Não existiria a forma mais Eric Loureiro de responder essa pergunta. Isso é muito Eric Loureiro, pra quem tá... Isso responder é muito a pergunta você. com 45 mil perguntas e te largar com essa bomba. Isso é muito quem você é. Largo você com essa bomba. Eric Loureiro é uma soma de sucessão de sucessivos que sucedem sucessivamente sem cessar. Cara, sabe qual que é a pior coisa? É o cara me procurar querendo uma resposta água com açúcar rasa e que ele vai... Porque o cara... As pessoas fazem umas perguntas, não é o caso de vocês, obviamente, mas tem um monte de gente que vem até mim fazer umas perguntas. A pessoa quer uma resposta pronta, um truquezinho, uma resposta fechada que explique todos os fenômenos do mundo. Velho, eu não tô aqui pra explicar de jeito tosco coisas que são complexas. Eu tô aqui pra fazer a gente questionar e se encher de perguntas que te aproximam de uma expansão de consciência maior. Agora, não vai ter um dia que você vai bater no peito e falar, eu sei toda a verdade, cara. Não vai ter. Porque o dia que você bater no peito, essa verdade é uma ilusão. Eu começo a me questionar se existe coisa simples quando a gente tá perto dele, né? Porque... eu procuro simplificar ao máximo, mas é que...
é que ao mesmo tempo eu acho engraçado. Eu vejo umas pessoas tão cheias de verdades, cara. Como é que tem a frase dessa? Vai falar, cara, o problema é que os idiotas estão cheios de verdades e os sábios estão cheios de perguntas. O Antônio Abujamra, dramaturgo, filósofo e maravilhoso, acima de tudo, ele tinha uma frase maravilhosa, né? Ele dizia assim, o ser humano que é cheio de respostas e verdades sobre tudo, aquelas verdades bem prontas, né? Sabe tudo sobre tudo, tem a resposta de tudo, ele domina tudo, né? Ele é um ser humano patético, cara. É patético. Quando eu vejo o cara cheio da razão, eu encontrei um sujeito um tempo atrás, eu tava saindo de uma palestra e tal, aí o sujeito veio e aí me apresentava, cara, ele não tava na palestra. E aí uma pessoa que tava na palestra me apresentou pra ele, falou, cara, esse cara aqui, um cara doideiro, esse cara explodiu minha mente, blá, blá, blá. Aí eu apresentei pro cara, aí ele me olhando com olhar de desdém, aí eu já calibrei, já peguei, aí foi que eu sou muito cético, muito racional. Eu também sou, pras coisas que eu gosto de ser cético e racional. Antigamente eu era desconfiado, aí eu me atrapalhei com essas coisas. Mas é que esses papos aí que você tem de coach, essas coisas, eu não... Eu falei, não, eu não faço coaching. Eu também não sou motivacional. Nada contra, só não é a minha pegada. O meu lance é provocar umas perguntas, umas reflexões, a gente pensar um pouco mais, entender um pouco, explicar um pouco, mas também questionar um pouco sobre a nossa mente inconsciente. Então eu explico umas lógicas do inconsciente, faço a gente questionar um pouco as nossas convicções, que aí mora o que eu entendo que é a evolução, mas é a minha convicção, irmão. Não, porque aí o cara começou a me explicar a vida. Ele começou a explicar a mente humana. Ele começou a explicar sobre todas as coisas. E eu não tenho como explicar sobre todas as coisas pra ele. E achei engraçado ele ter como explicar sobre todas as coisas pra mim. Quanto mais ele explicava, mais eu confirmava que ele tava numa idiotice violenta, sem perceber o quanto de contra-exemplos, o quanto de falhas havia no raciocínio, o quanto de perguntas abertas tinha por detrás de cada uma daquelas convicções patéticas que ele afirmava. Aí, eu lá vou perder tempo querendo trazer pro cara que talvez as verdades sejam um pouco mais complexas do que parece. Não. Eu me despedi, fiz ele ter a sensação de que ele sabe tudo sobre tudo. Me despedi e eu sou burro demais pra ficar querendo ensinar alguma coisa pra ele. Peguei meu carro e fui embora pra casa. Só que é uma pena. Porque deve ser muito difícil viver perto desse cara. Muito difícil. Cara, a pessoa que acha que sabe tudo sobre todas as coisas evolui lento, evolui pouco, tem um olhar de soberba pra todos os outros, tá acima do bem e do mal. Não é gostoso conviver com gente assim. Cara, não é gostoso, não cabe mais cara. nada nesse copo, né? Não cabe, cara. Tá lotado, sabe? Cara, no contexto de treinamento ou sobre a mente inconsciente, talvez eu tenha muita coisa legal pra ensinar pros outros. Mas cada um dos alunos, agora esse final de semana, vai ter o Elo1, né? A gente tá gravando isso aqui na véspera de um Elo1. Cada uma daquelas quase centenas de pessoas que vai viver essa experiência magnífica esse final de semana, elas vão estar lá para aprender sobre a mente inconsciente, sobre as emoções, sobre essa coisa toda. Beleza. Só que cada uma daquelas pessoas, se mudasse o contexto, eu ia aprender com elas. Vai ter gente lá que vai saber... fazer cálculo melhor do que eu. Vai ter o outro que sabe cozinhar melhor do que eu. Vai ter o outro que sabe fazer churrasco. Fazer churrasco vai ser difícil. Fazer churrasco melhor que eu vai ser difícil, mas pode ser que tenha alguém. Então, assim, esse aprender, ensinar, questionar, facilitar, os facilitadores e tal, é uma parada meramente contextual. Mudou um pouco o contexto, já inverteu tudo, velho. Já inverteu tudo. É que aqui a gente tá falando sobre mente inconsciente. Se a gente fosse falar sobre marketing, inteligência artificial, eu ia estar aí te fazendo umas perguntas e ia estar aqui respondendo. Se a gente fosse falar sobre processos comerciais, etc e tal, você ia mudar, eu ia estar perguntando, você ia estar aqui respondendo. Se fosse falar sobre gravação de live streaming, o Moisés ia sentar aqui, tá aqui gravando, e a gente já tá respondendo. Véi, essa parada muda o tempo todo, é tudo contexto. E aí, eu fico lá pegado às minhas verdades, por quê? Então, respondendo a sua pergunta, não tenho respostas muito prontas de quem eu sou. E eu nem gosto de ter respostas prontas. Porque acho que o meu papel é fazer as pessoas questionarem mais coisas. Esses dias eu vi o Clóvis de Barros Filho e o pai dele falou um negócio pra ele assim, falou, meu filho, você é um explicador, quando ele era criança, né? Cara, eu não sei o que meu pai poderia dizer de quem eu sou. Talvez ele diria, meu filho, você é um perturbador. Faz sentido. Eu sou um perturbador, pode ser, fica com essa. Tem um lance na segunda pergunta que o Nathan trouxe, e que, cara, tu tem um
um lance diferente mesmo. Isso faz muito sentido. E, teoricamente... De perturbar? Mas assim, a segunda pergunta, eu já vejo. Eu vejo que nisso que você trouxe, já trouxe isso. Mas eu gostaria de ouvir de você. Por que você faz o que você faz? Cara, por liberdade acima de tudo. Talvez o meu valor mais importante seja a liberdade. Mas não é liberdade... Eu vou sair, vou curtir a vida doidada. Não, isso é liberdade idiota. Infanto-juvenil. Cara, a liberdade de... Você já viu uma cena de um... Acho que é um elefante. Ou um cavalo. Eu acho que é o elefante. Acho que é um elefante. Elefante. Que tá numa cordinha amarrado, numa cadeirinha de plástico. Já viu essa cena? É ridícula essa cena. Mas ela é tão simbólica e tão popular e tão verdadeira e tão presente. É só você olhar ao redor, sabe? Um monte de elefante com cordinha na perna amarrada em cadeirinha de plástico da Brahma, da Skin Cariol, por aí. Cara, de alguma forma, todos nós, e eu também tenho isso, eu não tô acima do bem e do mal, eu não sou 100% desperto. Não, eu só estou me despertando e cada vez mais eu sinto. E ajudando outros a despertarem cada vez mais eu sinto. Eu sinto que todos nós, de uma forma ou de outra, somos aquele elefante. Então, por que eu faço o que eu faço? De alguma forma, para que, pelo menos, as pessoas experimentem mover um pouquinho a pata e descobrir que aquela cadeira de plástico, porra, é uma ilusão. É que um dia aquele elefante era pequenininho, filhotinho, e a metáfora é bem real. Um dia aquele elefante era pequenininho, filhotinho, e disseram para ele que aquela cadeira era um obstáculo intransponível. E ele acreditou. E bem provavelmente, o elefante pequenininho, filhotinho, criancinha, adolescentezinho talvez, acreditou sem questionar muito. Ou talvez ele tenha até questionado, mas quando ele questionou, ele deve ter movido a patinha dele e a corda, por ele estar sugestionado que aquela cadeira era muito pesada, a corda nem fez muita força para cima da cadeira, porque ele já estava muito sugestionado, então ele mesmo já estava duvidando da força dele. Então imagina se lá a cadeira ia se seduzir pela força dele. Não ia, né? E as pessoas, às vezes, eu acho que elas são meio assim. Elas eram crianças pequenininhas, filhotinho de elefantes, girafas, baleias, crocodilos e o caceta 4. E aí, os papais, elefantes, girafas, cavalos, o caceta 4, vieram e começaram a oferecer as verdades. E aí, sugestionado por essas verdades, eles acreditaram que era isso mesmo. E talvez quando você era criança ou adolescente, você cresceu naquele ambiente, todas essas verdades tinham muitas evidências. Então, quando alguém vem e te mostra que é bom ser gente do bem, cuidado para não ser um rico, mesquinho, ignorante. Aí você, tá bom, tá bom, tá bom. Aí você olha toda a evidência que realmente tua família tá lá mais ou menos amorosa e que é bom ser assim, gente do bem. Como se dinheiro fosse um problema. E aí você vai lá e começa a demonizar dinheiro, riqueza, gente próspera, o caceta 4. Ou as pessoas começam a mostrar que não... É difícil sustentar um casamento. E você lá, criança pequena, olha e fala, realmente é difícil sustentar um casamento. Você vê lá a briga de pai e mãe, vê separação, vê o abandono, vê o caceta 4. Aí você tá lá comprando essas verdades. Você nem tentou chacoalhar a perna para ver se aquela cadeira é tão pesada assim mesmo. Aí quando o sujeito cresce, aí ele vai pro casamento dele. Aí ele vai pra prosperidade dele, ele vai pro trabalho dele. Mas ele viu tanta evidência e ele acreditou tão forte que era difícil ter casamento, que era difícil prosperar, que gente que prospera é gente ruim, é gente má, é gente exploradora, o caceta 4, que ele vai ter o resultado que ele foi doutrinado quando era criança ou adolescente, sabe? Cara, eu não sei. Não por mal, tá? Mas eu não sei se a gente foi educado ou se a gente foi meio adestrado. O que é adestrado, Eric? É assim, seja assim que eu te dou o biscoitinho e te jogo aqui a bolinha pra você brincar. Ou seja assim como eu tenho sido, não perturba muito as realidades, não perturba muito a família, não queira ter sistema de crenças diferente, não queira ser o ovelha negra da família, e já vai ter gente que vai me falar que essa piada é de mau gosto. Cara, é uma cor. Seja assim, não seja assado, e você vai tá entre nós e tá tudo bem. É complexo isso. Então eu vejo que algumas pessoas, elas... É polêmico que eu vou te dizer, mas elas estão vivendo sentenças para a vida delas de outras pessoas. É só se observar, cara. A maior parte das pessoas estão reproduzindo igualzinho o que os pais delas fizeram em várias áreas ou o completo oposto do que os pais delas fizeram em várias áreas.
É batata, cara. É raro, existe, mas é bem raro que a pessoa encontre um caminho do meio nisso tudo. Eu não sou nem muito semelhante ao meu pai e à minha mãe, e não sou também o completo oposto. Quando é o completo oposto, é só porque ela polarizou, mas continua sendo sob influência. Eu sou totalmente diferente do meu pai. Cara, você querer ser totalmente diferente do seu pai, ainda é sob grande influência do seu pai. Eu sou totalmente diferente da minha mãe. Ainda é sob grande influência da sua mãe. Ou seja, esses primeiros educadores, doutrinadores, né? Por vezes adestradores, e quando eu digo adestrador, não é que estavam mal intencionados, não, eles estavam muito bem intencionados, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam fazer, mas é que, quando eu digo adestrador, é tipo assim, seja assim como a gente é, porque senão você vai provocar, e eu tô aqui dentro de uma realidade que eu não sei andar fora disso. Então, o pai e a mãe, por que ele repassa essas verdades? Porque ele não questionou essas verdades. Só por isso. E aí ele passa adiante essa parada. Então, não é por mal, mas aí vai criando uma reprodução que geração após geração, as dores são mais ou menos as mesmas, os problemas são mais ou menos os mesmos. Cara, eu olho para as gerações da minha família anteriores e eu vejo mais ou menos as mesmas dores, até que um dia eu falei, cara, chega, eu não posso repetir a mesma coisa, caceta. Porra, eu já errei em várias coisas, já errei com traição. Falei, caceta, não era só eu, cara, tinha toda uma linhagem lá atrás, bagunçando as coisas desse jeito. Caceta, mas quando é que eu vou parar com isso? Quando eu entendo que, eu comprei essa verdade aqui, cara, ter comprado eu tava não tava tão consciente. Agora, isso é meu. A partir do momento que isso é meu e que eu tô vivendo desse jeito, que tá gerando um resultado péssimo na minha vida, cabe a mim mudar esse negócio. Dinheiro, a mesma coisa. Reproduzia padrões de outras pessoas do passado. Quando eu tive a minha quebra financeira, anos atrás, eu olhei e falei, cara, não sou só eu. Há uma sequência de histórias na família de quebras financeiras. Da onde é que eu aprendi? Quando eu nasci, eu nem sabia que existia dinheiro. Eu lá vou saber quebrar financeiramente? Eu nem sabia que existia dinheiro. Ninguém nasce da barriga da mãe sabendo que existe dinheiro. Por obséquio, caro progenitor, queira me entregar um montante de dinheiro que eu tenho que pagar o obstetra. Não existe isso, velho. Você nem sabe o que é dinheiro. Aí um belo dia você foi lá na padaria com seu pai, com a sua mãe, viu que eles pegaram um punhadinho de pão, aí entregaram um negocinho lá que parecia de papel, sei lá, passou um treco de plástico lá, e você não entendeu aquilo. Você falou, ô pai, ô mãe, por que te entregaram isso e você entregou aquilo? Isso aqui é dinheiro, é pra pagar as coisas. Aí você começou a entender mecanismo de troca sem saber que é mecanismo de troca. Aí você começou a entender que há um dinheiro, que há uma lei por detrás disso, que há a forma de se relacionar e usar ele. Baixa a consciência, mas comprou todas as verdades. Ou polarizou todas as verdades. Perfeito, Eric. Deliciosamente. Por que eu faço isso? Para libertar as pessoas desse ciclo que aprisiona elas. Então, por liberdade. E qual que é o maior problema que você enxerga no mundo hoje? Que você luta para combater? É esse problema da alienação, talvez? Cara, é que essa alienação, ela derrama em muita coisa, né, velho? Bota uma câmera Big Brother Brasil em cada casa desse país, principalmente. Minha missão não se restringe só ao Brasil, mas é muito pelo Brasil. Olha, bota uma câmera em cada casa. Observa por uma semana como as famílias se relacionam. Eu tenho um termo pra isso. É doentio, cara. É doentio. São jogos de carência, impaciência, falta de amor, ou tem amor, mas também tem um monte de outros problemas, ou codependências, bagunça nos papéis e nas funções da casa. Cara, uma zona. Bota uma câmera nas empresas do Brasil e além do Brasil, mas minha missão passa muito pelo Brasil, né? É uma zona, cara. Gente de saco cheio, gente fofocando, gente falando mal, um querendo puxar o tapete do outro. Aí o cara bem intencionado, mas ele é atropelado pelo outro. Aí o outro começou um negócio super feliz, entusiasmado, mas ele tá de saco cheio, medos, receios, inseguranças. Um caos, uma zona. Um monte de fracasso, frustração. Cara, uma zona. Discussões, medos, Discussões, um monte de coisa acontecendo, cara. É ruim. É ruim, cara. Olha o resultado, aí você bota uma câmera pra acompanhar a saúde das pessoas, começa a fazer exame em todas as pessoas. É uma zona, cara. É ruim. Por padrão, é ruim. Aí, às vezes, é bom numa área, mas é péssimo nas outras áreas. Cara, tem algo muito errado na forma como as pessoas vivem.
e vivem aonde? Dentro de casa, na família, no trabalho, na saúde, na prosperidade, na espiritualidade. Cara, tem algo muito bagunçado. Ah, Eric, agora você é dono da verdade? Não, cara, é só você olhar. É só você olhar. As pessoas, quando eram criancinha bem pequenininha, cotoquinho, era feliz da vida, cara. Eram tudo felizes. Criança feliz, magnética, entusiasmada, maravilhosa. Aí, conforme as pessoas vão crescendo, você vê que a chama vai apagando. O brilho no olhar vai sumindo. A paixão pela vida vai sumindo, o tesão de viver vai sumindo, o entusiasmo vai sumindo, vai ficando pesado, vai ficando monótono, vai ficando repetitivo. Cara, cadê? Cadê aquele negócio? É simples. O sistema, e aí o sistema não é um governante, não é isso, isso não é discurso político. O sistema não tem um responsável. O sistema, ele é o sistema. Isso que é complexo, porque você não tem uma pessoa. Ele é um sistema. Né? Antes a gente estivesse lutando contra um presidente, contra um governador, contra o prefeito. Cara, não. A merda é que a gente tá lutando contra um sistema que se retroalimenta. Você não adianta você apontar o dedo e falar que meu pai fez isso, a minha mãe fez isso. Não, velho. O teu pai e a tua mãe, que às vezes o teu algoz na tua cabeça, também é a vítima de outro pai e outra mãe, que também é algoz e vítima de outro pai e outra mãe, que é um sistema que também foi criado por onde? Por um sistema. Que vai acabar quando? Se a gente não quebrar os padrões, vai acabar nunca. Porque vai passar de geração em geração. Teu filho vai fazer igual a você, teu filho vai fazer igual a você, meu filho vai fazer igual a mim. Então tem que quebrar esses padrões. Tem uma parada muito errada na forma como as pessoas vivem. As pessoas vivem no automático, repassando na vida delas e na próxima geração o que elas receberam. E é só você olhar ao redor, você vai descobrir que quando você é criança e não tem tanta influência, esse sistema não zoou tanto o teu cérebro, a tua mente inconsciente, sobretudo, você vai ver que a criança, o estado normal é acordar feliz. Meus filhos acordam tudo feliz, cara. Todos felizes. Todos. Não tem... Eu tô cuidando para que não zoneiem demais a mente inconsciente deles, a cabeça deles, a mentalidade deles. Porque o estado natural deles é ser feliz. Meu papel é muito mais não atrapalhar do que ajudar, cara. E esse é o problema. Que a gente tem todo um sistema ao redor que vai além de mim e da minha esposa. Vai além. Tá por aí, tá nos amiguinhos, tá na escola, tá na sociedade. Tá. E as pessoas não estão fazendo isso intencionalmente. Esse é o ponto. E por isso que é difícil. Tem todo um sistema que vai alienando a gente e vai matando aquele brilho no olhar, vai matando a paixão pela vida, vai matando o entusiasmo. Aí alguns chegam com um restinho de chama que guardaram assim, ó, atravessaram a adolescência. Aquele punhadinho de chama de brilho da vida, assim. Aí chega no começo da vida adulta, todo idealista. Fala, não, a minha vida vai ser grandiosa, vai ser maravilhosa. Minha biografia, eu vou ter orgulho do que eu vou ter feito em vida e tal. Aí, cara, é só se chegar com um pouquinho, vai chegar alguém no teu lado, vai dar um soprão naquilo, fala, deixa de ser idiota. Para de ser idealista, ser otimista, fascinado, emocionadozinho aí, cara. A vida não é assim. A vida não é assim, porra. A vida é dura, a vida não sei o que lá. Pronto. Pegou. Aí o sujeito foi lá e soprou a merda da chama da vida que ainda sobrava no brilho no teu olhar e veio vender uma bosta de uma ilusão de vida, que a vida é dura, é um problema, a vida não é assim. E você quem é pra dizer que a vida não é assim, meu velho? E o sistema te pegou, né? Você exato. Você é o líder do sistema ou você é a vítima do sistema vendendo uma verdade como se líder do sistema fosse? Quem é você para me dizer como é que é a vida? Então, essa é a parada. Eu não tô aqui para explicar o que é a vida, cara. Não tô aqui para explicar o que é a mente. Cara, eu tô aqui para mostrar há um monte de verdades que foram compradas e que se a gente não parar para questionar esse negócio, isso aqui vai ser mais do mesmo. O teu futuro é igual ao teu passado, que é igual ao passado dos teus antepassados, e o futuro dos teus filhos é igual ao teu passado e o teu futuro. E aí já era, velho. E aí já era. Tem algo errado. É só você olhar o resultado e o jeito que as pessoas vivem. Tem algo errado. Tem gente que fala, cara, isso aqui é um mundo, né, de prova e expiação. Mas caceta, mas não é possível, a gente não vai passar para a próxima fase? Só que dentro desse mundo tem muita gente vivendo de formas totalmente diferentes, cara. Às vezes eu tô em casa, essa semana eu tava em casa brincando com os meus filhos na grama, e correndo, e deitado no chão, e fizeram um montinho em mim, e cara, um dia ensolarado, gostoso, brincando, etc, tal, e leve, feliz, divertido. E no momento daquela alegria, eu pensei, quando é que todas as pessoas vão conseguir viver algo mais ou menos parecido de tempos em tempos na vida deles? Eu não deixei que esse pensamento azedasse ao meu estado. Eu tava feliz, mas eu tava com compaixão. Falei, caraca, todo mundo deveria viver mais ou menos assim. Quando é que a gente chega mais ou menos perto disso? É um trabalho, velho. Eu vou morrer e não vou dar conta desse trabalho. Você vai morrer, a gente não vai dar conta desse trabalho e a gente vai formar um negócio, a gente tá criando um negócio que é maior do que nós.
não é só o Instituto Elos, é a metodologia, as convicções, porque eu também sou parte da... Eu também peguei essa tocha olímpica de alguém e tô passando adiante e que levem adiante. Mas a real é que a gente, de alguma forma ou de outra, se a gente conseguir causar um impacto para que essa bolha não fique na casa do Eric e se expanda e mais gente possa viver de um jeito melhor, e não tem que ser do jeito do Eric, não. Do jeito que te faça se sentir cheio de vida, feliz, entusiasmado, como eu tava me sentindo lá, com qualquer coisa que te faça sentir feliz, entusiasmado, desde que faça bem pra você e pros outros. Quando é que a gente... Tem gente que me acusa, né? Você vive numa bolha. Cara, vivo, bem bacana, por sinal. Eu vivo numa bolha, às vezes eu tenho a impressão que as tretas do mundo não alcançam a minha casa. Elas tentam. Ou se tentam. Mas de alguma forma ou de outra, elas não alcançam a minha casa. A minha casa, o meu lar, a minha família, a nossa empresa, a gente está numa bolha. Eu sei, nós construímos essa bolha. Nós vivemos de um jeito diferente. A gente se relaciona de um jeito diferente. E é isso mesmo. A minha meta não é, podem me acusar o quanto quiser, eu vou só reafirmar. É isso aí, vivo numa bolha mesmo. A gente bota os anúncios na internet, aí um monte de gente vem xingar, né? Você vive numa bolha, isso aí é coisa de lunático. Eu falei, meu amigo, é que a vida aqui na Lua é tão da hora. Se você soubesse, não tem gravidade, é bom de dançar. Só que, como diz o Nietzsche, né? Aqueles que foram vistos dançando foram chamados de loucos pelos que não conseguiam ouvir a música. Velho, eu só queria que as pessoas desalienassem um pouquinho mais para elas poderem experimentar uma vida um pouco mais decente do que a vida que elas herdaram. Porque a vida que elas herdaram tá cheio de vírus e de bug. E o duro é que não tem um inimigo em comum, mas a solução tá nelas, entendeu? Tem um lance, Eric, porque quem tá ouvindo agora, tem gente que consegue conectar e sentir isso dentro dela. Uhum. Cara, tem algo errado. Eu sei que esse papo desse maluco é doido pra caceta, mas, cara, eu consigo sentir, às vezes eu não consigo perceber, né? E eu sou um cara que sou grato, acho que a nossa equipe toda tem muito isso, né? De certa forma, quantos afins se atraem, né? E a gente... Eu sou muito grato por não ter deixado de ouvir essa voz, essa sensação que tava lá no inconsciente, de certa forma, dizendo, cara, não, tem algo de muito errado no mundo. E um caos meu é de minha rotina, a minha programação inconsciente, que eu percebo, tô consciente dela, de quando eu acordo de manhã, eu levanto da cama, eu olho pra minha esposa, e eu sou grato por essa esposa fantástica que me ajuda, eu sou grato pelos meus filhos, e é todo um sentimento das realizações e até dos fracassos, tudo isso, eu sou muito grato. Isso é bom. E aí eu vou escovar meus dentes, tomo meu banho, coloco a minha roupa, e eu desço. Uma das coisas que eu faço é fazer um café, e quando eu vou pro lado de fora da casa, eu vou tomar esse café e observar. Quando eu tô ali observando, eu percebo muito esse fenômeno. Caraca, velho, o cara tá saindo com o carro no mesmo horário, e o outro tá saindo lá, e a outro vizinho. Às vezes no minuto, né? Exato, um minuto. exato. E as pessoas, todo dia, eu mesma vi... do mesmo jeito, exato. do mesmo jeito. E todo dia, um dia após o outro, sem nem mais lembrar por que começou. Caindo no mesmo buraco, você tá fazendo a mesma coisa. Cara, esse é um lance. Os afins se aproximam e vão se retroalimentando e construindo uma realidade... que toda a realidade é construída, na verdade, mas vão construindo ou modificando essa realidade como argila, né? E é massa, porque às vezes a pessoa não tá consciente do ponto da vida que ela tá, não tá consciente do jeito que ela vive, não tá consciente do porquê ela faz as coisas que ela faz. E aí, ela talvez pare pra ter uma reflexão dessa lá no final da vida. E é tão mais legal quando você tá consciente durante a jornada. Não é fácil isso, mas é diferente, é muito massa isso. Às vezes a gente tem os nossos desafios de crescimento, de resolver coisas, de criar coisas e tal. E às vezes no meio do estresse ali eu paro e penso, cara, um dia a gente vai ter umas saudades violentas dessas buchas. Um dia essas buchas eu vou estar sentado com, se Deus me permitir, uma penca de neto assim na minha frente, assim... E contando as histórias daquela época, e os desafios, e dando risada, e as conversas e tal, sobre todo esse momento. E é gostoso atravessar isso. Hoje de manhã eu falei pra Tati, a gente teve uma noite mais desafiadora, com o Leozinho, tá com 1 mês e pouco de vida, o Duduzinho acordando, chamando lá de noite e tal. Então a gente teve uma noite que a gente dormiu um pouco menos. Aí eu falei, querida, eu sei que tem os nossos desafios, mas a verdade é que um dia a gente vai sentir umas saudades violentas de tudo isso. Então, apesar do desafio, vamos lembrar de curtir a jornada. Porque
É meio chover no molhado, mas as pessoas verbalizam isso, mas elas não param pra pensar a real sobre isso. Beleza, você tá lá construindo, tá, a gente tem nossas metas, que a gente botou o número lá, a nossa visão, a gente compara, fala, cara, quero passar tal estágio, quero chegar em tal lugar. Da hora, só que no dia que a gente chegar lá, a gente tem que achar um outro lance pra gente continuar na busca mais consciente. Porque se fica só, eu só vou ser feliz quando eu chegar lá, o caminho vai ser muito amargurado. E a verdade é que tem coisas que só são divertidas agora como são. As buchas de agora são a diversão de agora, ao mesmo tempo a encrenca de agora. Lá na frente, vai sumir tudo isso. Vão ter que surgir outras, a gente vai ter que criar outras. A gente vai ter que arrumar outra sarna pra gente se coçar. Mas isso é da hora. Puta, eu quero chegar logo. Tá, cara, vamos chegar, vamos objetivo, vamos rápido, vamos focado e tal. Mas sem essa ânsia de tem que chegar lá. Tem que bater tal faturamento da hora, vamos colocar como uma meta, sabendo que a gente mesmo criou essa meta de ilusão pra gente se divertir um pouco mais. Cara, agora eu cismei que eu vou virar golfista, né? Aí comecei a jogar golfe aí nos últimos meses. Aí, tô começando a acertar, viu? Dando umas tacadas bonitas, uns 150, 180 jardas. Tem umas tacadas que estão batendo quase 200 jardas. O cara maluco tem 10 meses de golfe. Golfe é difícil pra caceta. E eu achava que era monótono. Aí, às vezes, eu paro e penso, velho, quem foi o primeiro maluco que pegou uma bolinha? Um cara tava contando a suposta história da criação do golfe. É interessante, depois quem quiser pesquisar aí no Google. Considera que era por causa dos carneiros, enfim, todo um negócio que era nos campos, nos pastos e tal. Eu falei, quem foi o primeiro maluco que pegou uma bolinha, pegou um treco, tipo um taco, falou, galera, vamos fazer um furo no chão aqui? E vamos bater de acertar essa bolinha nesse... E passou... E tem gente que se dedica a vida inteira vivendo dentro dessa ilusão, se divertindo nessa ilusão. O cara cismou que agora esse aqui é um esporte, agora botou meia dúzia de regras, são as regras de 1744, acho, sei lá, que a gente chama que são as regras do golfe, até hoje, inclusive. O cara criou meia dúzia de regras, meia dúzia não, são regras pra caceta. As regras do golfe, aí criou o esporte, criou um negócio. Tem gente que diz que o basquete foi foi criado com alguém jogando um papel num cesto de lixo. Não sei se é ou não, mas, cara, de alguma forma, algum dia alguém criou essa ilusão. Falou, agora esse aqui é o jogo da vez. Aí fala, agora o jogo vai ser marcado assim, ó. Esses são os pontos, essas são as regras, essa é a encrenca que a gente criou. Vai lá, vai e se diverte. Aí às vezes eu olho assim, eu tô jogando golfe e falei, cara, eu decidi vir me divertir nessa ilusão que eu criei pra minha vida e que alguém criou pra minha vida. É uma metáfora violenta do que é a vida mesmo, cara. Algum dia a gente decidiu montar uma empresa, um dia a gente decidiu montar uma família, um dia alguém decidiu criar esse jogo, a gente decidiu criar esse jogo na nossa vida, outro decidiu criar outro jogo pra vida deles. É que a gente é muito família, a gente é muito empresa, cada um que viva como quiser, mas que cria os seus jogos tendo meio consciente de que eu criei esse jogo, essa meta, e agora eu tenho os desafios dessa ilusão, eu tenho as alegrias dessa ilusão. Só não deixa de perceber que é da hora jogar por jogar. Se você colocar a ânsia de que só vai ser da hora quando eu for o primeiro do mundo, cara... tua vida vai ser uma perturbação enorme, velho. Aí você vai chegar na véspera da tua morte e vai falar, porra, minha vida não valeu a pena, não teve sentido. Como não teve sentido, irmão? Como não teve sentido? Tinha tanta coisa da hora no caminho, é que você ficou apegado ao resultado final. O placar era só pra gente saber o que a gente vai fazer de diversão na próxima rodada, velho. Eric, existem pessoas que compartilham essa bolha com a gente, né? Que vivem uma vida já de um jeito muito diferente. Que a gente chama carinhosamente de elos, né? As pessoas que já fizeram treinamento com a gente. De onde nasceu esse movimento de expandir essa bolha para mais pessoas? Onde que foi criado isso? Cara, eu vejo 2 momentos. Eu vejo 3 momentos. Eu vejo 3 momentos. Meu inconsciente mandou um terceiro aqui. Eu acho que nasceu... Momento 1. Nasceu num Eric adolescente que, influenciado pelas coisas que o Eric criança via... minha mãe, por exemplo, gostava de ler muito livro. Tinha muito livro em casa, sempre. E meu pai sempre foi um cara meio questionador desse lado, meio perturbador. Eu trouxe muito do meu pai também. Minha mãe muito amorosa, meu pai muito questionador. Tem uma força ali no meu pai, tem uma amorosidade profunda na minha mãe. E eu virei... algo na mistura disso tudo, com mais o que eu desenvolvi a partir disso. Mas ninguém nasce do nada. Eu acho engraçado quando alguém fala, eu sou um self-made man. Ah, tá, você se nasceu sozinho. Você se concebeu sozinho, né, irmão? Self-made man é uma desonra a quem veio antes, que é violenta. Entende o que a pessoa quer dizer? Só acho que é uma ilusão.
E geralmente as pessoas falam isso enchendo a boca, cheio de orgulho. Fala, amigo, vai agradecer quem trocou tua fralda e te deu de comer primeiro, antes de bater no peito e achar que você é soberano. Enfim, mas voltando, eu volto ali pro Eric adolescente, que influenciado pelas memórias de infância, de muitos livros em casa e ver minha mãe lendo muito e tal, eu comecei a ler sobre filosofia e psicologia. Agora, como que eu fui cair na psicologia e na filosofia, eu não sei. Eu nasci no dia do psicólogo, não fiz psicologia, mas estudei as vertentes todas ali, devorei os livros e as teorias. E não só nisso, eu sempre gostei de estudar a fundo todo o tema que eu entrava, o fundo de cena. Que nem eu tô fazendo agora, tô aprendendo a jogar golfe. Não é golfe pra fazer fotinho de Instagram. Não, é golfe pra golfista mesmo, jogar de verdade, saber fazer mesmo. Eu nunca entro raso nos temas. Tudo que eu vou aprender, estudar, fazer, nunca vai ser raso. Nunca vai ser raso. É minha luz e minha sombra, é meu problema e minha solução, é isso daí. E aí eu mergulhei fundo na psicologia, na filosofia, quando eu era adolescente. E eu questionava muito a forma como as pessoas viviam. Esse Eric questionador já estava lá. Então eu lembro que eu acusava pro meu pai, apontava pro meu pai e falava assim, pô, pra que você vai trabalhar desse jeito que você trabalha? Aí eu questionava, eu olhava as pessoas indo trabalhar, falei, será que elas estão entendendo a vida e tal, né? Eu questionava. Existia uma coisa meio arrogante naquela época minha, como parecia que eu tava acima do bem e do mal e que eu sabia as respostas. Só que tinha um negócio muito da hora. Tinha um lado questionador muito forte ali. Eu ainda carrego esse lado questionador, eu só não tenho mais a percepção de arrogância de que eu estou acima do bem e do mal. Na verdade, eu hoje ofereço mais questionamentos para mim mesmo, inclusive. Na busca de entender melhor a vida, sabe? E eu não acho que a gente entende melhor a vida com resposta. Eu acho que a gente entende melhor a vida com pergunta. Pros outros e pra gente. E aí, eu questionava essa realidade, mas eu também não fazia muito por ela. Eu questionava, mas eu jogava de fora, assim, né? É fácil você criticar o sistema se você tá do lado de fora. É fácil. E aí eu peguei e decidi jogar esse jogo. E fui pro meio empresário, fui trabalhar e tal. Sou músico, era músico, fazia música também de verdade e tal. Não era também só pra brincar, não. Era profundo também o negócio, era pra valer mesmo. E aí eu queria viver da música, mas, porra, meu pai falou, não, cara, vai viver da música? Aí não. Aí, pô, tá, vai trabalhar alguma coisa. Aí você vira música em paralelo. Depois você ganhar um dinheirinho e arrumar um diploma de alguma coisa decente, eu paro de te encher o saco. Mas, porra, vai trabalhar. Aí eu fui trabalhar, mas eu carregava aqueles questionamentos dentro de mim. Então, quando eu entrei pra trabalhar, eu fui questionar tudo isso. Cara, isso deve ter sido bom. Porque minha ascensão na minha carreira foi meteórica. Eu comecei lá como estagiário, assistente de compras, virei comprador técnico, comprador internacional, coordenador de compras, coordenador de logística, diretor de logística da América Latina, estava virando diretor de abastecimento, importação e exportação da Europa e Ásia, de uma multinacional de 19 países. E eu era um moleque com 20 e tantos anos, cabeludo, guitarrista de blues, com 2 brincos na orelha, que tinha um pingente pendurado aqui, parecia o Jack Sparrow. Barbudão, maluco, cara. E apesar de tudo isso, de alguma forma, o que eu fazia era capaz de produzir tanto resultado que as pessoas colocaram esse maluco com uma aparência estranha, com umas ideias estranhas, no topo de um organograma de uma grande multinacional que não tinha gente xarope ali dentro. Gente brilhante. O presidente do grupo era presidente da Honda, da Espanha. Então, cara, tinha sido presidente da Honda da Espanha por muitos anos, antes de assumir a empresa, o grupo, né? Só que naquilo tudo, eu não me sentia feliz. E aí o ponto de virada foi uma vez que eu fui convidado para fazer um treinamento que tinha programação neurolinguística e eu não sabia, nunca tinha ouvido falar desse negócio, nunca tinha ouvido falar... Eu tinha estudado psicologia e filosofia, eu vinha das raízes mais tradicionais, mas a neurolinguística eu não tinha estudado. Tinha ouvido alguma coisa assim, mas não tinha ouvido falar sobre o conteúdo, sabe? Só sobre o nome, mas nunca tinha mergulhado no conteúdo. E aí eu fui estudar a tal fui fazer o treinamento. Em algum ponto, Dr. Neil Negrelli, um grande mestre meu, me fez uma pergunta ali e falou, cara, se a tua vida acabasse agora, teria feito sentido? E eu pensei, pô, não. Eu olhava, tinha cargo bom, salário bom, tudo da hora que todo mundo podia imaginar, mas eu não estava feliz, cara. E ali eu sinto que a minha vida mudou nessa pergunta. Então, o primeiro ponto, na minha adolescência, além de filosofia e psicologia, parece que as bases estavam lá. Depois eu estudei muito mais coisa, mas as bases do meu pensamento nasceram lá. Segundo ponto, foi no dia dessa pergunta, Dr. Neil Negrelli, mais de 15 anos atrás, fez essa pergunta pra mim. E naquele momento que ele fez a pergunta, cara, me deu um arrepio na espinha.
eu olhei pro meu salário, dinheiro, carrão, as guitarras todas que eu queria ter, tudo que o dinheiro podia comprar e que na vida, no olhar dos outros parecia sucesso, porque, cara, eu rodava América Latina, mandava aprender, mandava soltar, era tudo maravilhoso aos olhos dos outros. Mas eu tinha virado um cara muito endurecido no dia a dia, muito... Não era quem eu era. Eu tinha ficado duro, seco, meio impaciente, me arrastando pela vida, de saco cheio das pessoas, saco cheio... Cara, um monte de coisa. Não tava legal. E aí, aquele foi o segundo ponto que as coisas mudaram pra mim. E o terceiro e último episódio que as coisas mudaram pra mim, que me fizeram fazer o que eu faço, foi um episódio muito difícil da minha vida. Uma época muito difícil da minha vida, que foi quando eu tive uma grande quebra financeira. E logo depois veio uma grande quebra pessoal. A financeira foi barata, a pessoal custou bem caro. A quebra financeira foi... minha filha mais velha tinha acabado de nascer. E eu tinha tomado uma série de decisões por excesso de ousadia. E eu já tinha alcançado grande prosperidade, morava num apartamento melhor da cidade, um metro quadrado mais caro da cidade, um apartamento ignorante, 6 vagas na garagem, você mergulhava na sauna, passava por baixo de uma cascata, saía na piscina, cara. Coisa maravilhosa. E eu errei a mão. Tomei algumas decisões muito equivocadas, alguns bugs e vírus mentais estavam no meu inconsciente, eu errei a mão e de repente as coisas começaram a sair do eixo. Comecei a acumular dívida e aí perdendo patrimônio, imóvel de investimento, tendo que queimar para poder segurar a onda da dívida, perdendo lá carro importado, carro de luxo indo embora e tentando botar água na fogueira, mas parecia que a fogueira já estava muito alta e, cara, a dívida acumulando, enfim. Quando eu falei, peraí, parou geral. Tinha 1 milhão de dívidas. E tinha saído de uma grande prosperidade para afundar em 1 milhão de dívidas. E foi difícil isso. E naquele momento, nasceu um outro Eric, que era um Eric que já não ensinava mais só aqui, mental. Era um Eric que ensinava aqui, mais visceral, mais de coração. Porque aí eu consegui entender. Não é que eu consegui entender. Antes eu entendia. Eu passei a sentir a dor das pessoas. Mas aí eu passei a sentir a dor das pessoas financeira e ajudei as pessoas a prosperarem. E, porra, hoje em dia, uma das coisas que a gente mais faz é destravar o inconsciente das pessoas para prosperar. Tanto que um dos 3 pilares centrais nossos é destravar crescimento exponencial, riqueza, prosperidade. E você vê 1 zilhão de depoimentos, histórias e números e fotos e coisas que evidenciam um monte de coisa que pessoas que já passaram pelos processos com a gente já viveram. Sobretudo com o Elo 1, que é o grande despertar desse processo todo, tá ali no Elo 1, né? Esse foi um ponto. E o segundo ponto veio logo depois desse, que é praticamente emendado na minha cabeça, que é quando eu tive uma separação. E ali eu sabia... No primeiro momento, eu custei a digerir tudo aquilo. Mas eu sabia que os bugs e vírus mentais que tinham gerado aquela separação eram meus. Foi uma separação de comum acordo. Certeza que ninguém erra sozinho quando é um casamento. Mas eu sabia que eu tinha muita responsabilidade sobre aquele resultado. E, pô, é duro. Porque uma das coisas que eu mais me orgulhava de ter, um dos pilares que sustentava uma felicidade minha, era que todo dia de noite, antes da Pietrinha nascer, eu ia lá, antes da Pietrinha dormir, eu ia lá e dava um beijinho na testa dela e falava, filhotinha, dorme com Deus, com os anjinhos e com as fadinhas, a noite toda na sua caminha. E aí toda noite eu fazia isso, toda noite. Botava a Pietrinha pra dormir, contava uma historinha, piripororó. E a partir daquele dia, não poder fazer mais aquilo todas as noites, cara, parecia que tinham enfiado um punhal no meu peito. E aí essa crise foi a que mais me forjou. Porque aí eu parei de ensinar só mentalmente. Eu parei de entender as dores das pessoas. Eu parei de entender que as famílias têm problemas. Eu parei de entender que as empresas têm problemas. Eu parei de entender que os relacionamentos têm problemas. Eu parei de entender que a riqueza tem problemas. Eu parei de entender. Eu passei a sentir. E aí, cara, alguma coisa aconteceu ali dentro. Porque quando a gente voltou para os treinamentos em final de 2021 para 2022, que a gente voltou com os treinamentos, se eu não me engano. Quando a gente voltou para os treinamentos, eu era muito diferente. Assim, eu atravessei um deserto que só eu sei o tamanho dos demônios, dos fantasmas, das angústias e do quanto eu tive que usar o que nós ensinamos comigo mesmo. Eu parei de treinar os outros para eu me treinar intensamente por muitos e muitos e muitos meses. Mas aquilo, de alguma forma, fez nascer uma nova versão minha. E essa versão, ela não
ela não é tão racional, ela é mais instintiva, ela é mais visceral, ela é mais passional, ela é mais... tem mais compaixão, tem um nível de profundidade de humanismo diferente. Então, eu vejo que esse terceiro episódio, que é meio que 2 tempos emendados ali, a quebra financeira e a quebra pessoal, eu acho que ali foi onde terminou de forjar, sabe? Ainda tô lapidando um zilhão de coisa em mim, cara, mas aquele ponto da minha vida foi forte. Eu dava toda a riqueza e assumia uma dívida de 40 milhões para não ter a crise pessoal. Só que quando eu passei pela crise pessoal, eu falei, cara, eu tinha que passar por isso. Eu criei aquela crise pessoal. Eu gerei aquilo. Talvez para ajudar outras pessoas a não passarem pela mesma coisa. E hoje em dia acontece muito disso. Se aquela minha dor ajuda a amenizar um pouquinho a dor de outras pessoas, ou falar, cara, por aí vai dar isso aqui. Deixa eu te mostrar o que você tá fazendo com a tua mentalidade, com a tua comunicação, com o teu casamento, com a tua empresa, com a tua prosperidade. Eu já conheci lugar, vai por ali. Eu parei de ensinar com a teoria. Eu ensino também com a teoria, mas ela tá de fundo de cena. Hoje eu ensino pela teoria, pelo meu erro, pelo meu acerto, E um entendimento que já não é mais lógico, cara. Mudou muita coisa. Assim, para mim, aquele período, aqueles anos ali, 2018, 2019, um pouco de 2020, foi crucial. Certo, uma última pergunta. Diga. Agora a última, pra gente fechar. Suave. O dia que você partir, o dia que você deixar essa terra, Espero que legado. Eu também. Eu também. Que legado você quer deixar? O que fica? Já estou deixando. Cara, assim, eu espero demorar muito para ter muito mais tempo de construir, mas a verdade é que a primeira chama eu já acendi. Isso que é animal. A primeira chama já tá acesa, velho. Já não sou só mais eu. Já não sou só mais eu. Graças a Deus, não sou só mais eu. E eu nunca quis que fosse só eu, sabe? Acho que seria meio idiota o cara crescer sozinho. Eu sou o fodão. Não, velho. O mais legal é acender a chama de um monte de gente que vai passando. E você só fica lá olhando aquela corrente de elos acendendo a chaminha, a vela. E você vê a chama passando. É bonito ver o que acontece. Cara, o legado que eu queria deixar, velho... Não sei. Talvez a resposta que eu posso oferecer hoje, com a consciência que eu tenho hoje, é que a vida pode ser tão mais profunda, cara. Que a vida não precisa ser rasa, sabe? Quando eu faço esse negócio de desalienar as pessoas, tem gente que acha que é agressivo o discurso. Não é, cara. Não é agressivo. Na verdade, é o maior ato de amor. Assim, o meu ato de amor é desalienar as pessoas. É que esse jeito perturbador parece que não. Pessoas me ouvem falar e perguntas perturbadoras e questionam. E eu brinco, não quero água com açúcar e tal. Parece que eu sou um cara para sair distribuindo questionamentos e pataços e perturbações. E não é isso. Na verdade, tudo isso é um ato de amor. No sentido de... As pessoas falam, cara, a vida não precisa ser rasa, ela pode ser mais profunda. Eu posso ser menos distraído, eu posso ser mais atento. Eu juro que uma das coisas que mais me alegra é quando eu vejo alguém se virar um pai melhor, uma mãe melhor, uma empresa que... Quando eu vejo que a gente melhora, influencia um empresário, um empreendedor, um líder numa empresa, mas a minha transformação não é na empresa. A empresa, para mim, é meio. Eu gosto de entrar nas empresas, porque eu sei que quando eu entro nas empresas, eu entro nas famílias. O meu lance está nas famílias. O meu real lance está nas famílias. A empresa é meio. Eu faço um baita de um trabalho da hora, a gente entra nas empresas e tal, mas é porque eu sei que na empresa eu encontro líderes que influenciam outras pessoas. E as influências não param no horário comercial. É que são jogos, para mim, as famílias, as casas, as empresas são jogos pra gente fazer com que as pessoas fiquem melhores. Fazer com que as pessoas fiquem melhores é limpar um pouco a encrenca que elas herdaram e elas oferecerem uma água mais pura. Pegar a água suja, dar uma filtrada e passar água limpa pra frente. Então, o que eu vejo que a gente está criando dentro da Elos, essa metodologia nossa, essa teoria nossa, é um jeito de limpar essa água suja que todo mundo herda em um grau maior ou menor. E passar pra frente um pouco mais limpa, sabe? Eu desejo muito que no dia que eu partir, cara, a Elos tá crescendo. Hoje a gente já tem aí dezenas de pessoas. Quando a gente grava esse podcast, são
acho que praticamente 40 pessoas, acho que tanto mais de 40 pessoas agora na Elos. É grande comparado a muitos e é muito pequeno comparado a outros e muito, muito pequeno comparado ao que muito em breve vai ser. A visão já tá. É só a gente se divertir na caminhada pra gente alcançar a visão. Eu fico entusiasmado por imaginar o dia que a gente vai resgatar esse podcast daqui a alguns anos, a gente vai falar, ó, e esses malucos já estavam vendo, hein? A realidade alcançou a visão, mas a visão tem que ir na frente. E eu fico entusiasmado de imaginar o dia em que, porra, eu não estiver mais aqui e as coisas estiverem muito maiores do que eu, gente melhorando o que eu comecei, porque eu também tô pegando coisas que outros começaram, que alguns ainda estão vivos e outros já não estão mais vivos. Pegar essas coisas e levar adiante, cara. Levar adiante. A maioria dos meus mestres ainda estão vivos, mas alguns deles eu sei que daqui a pouco eles partem. 2 dos meus mestres estão com 80 e tantos anos. John Grinder e professor Nuno Cobra. Cara, desejo que eles vivam até 100 anos. Mas por 15 anos ainda é pouco. Eu gosto tanto da presença deles que eu queria conviver mais com eles. John Grinder é o criador da PNL e o professor Nuno Cobra, o preparador físico do Ayrton Senna, que é dono da metodologia Nuno Cobra, que é fascinante. Desejo que eles vivam mais 15 anos, mas, cara, convenhamos. Eu provavelmente vou vê-los partir. E vai ser duro ver isso. Mas ao mesmo tempo, cara, cada vez que eu tenho encontro com eles, eu falo, beleza, peguei um pouquinho mais da chama, vou passando para outros e eu cumpro a minha função. Elos, é engraçado o nome Elos. É uma metáfora que depois eu fui entender. Elos é uma ponte entre o que veio e o que vai ser mesmo. É um elo de ligação entre o que veio e o que vai ser. Para mim, o legado é esse. A hora que eu parti, eu fui um elo entre os meus mestres e os que seguiram e que continuem multiplicando, que eles não parem. Ah, o Eric morreu, acabou. Não, caceta, porque já vai ser muito maior do que eu. E que a minha família faça isso. Que os meus filhos peguem. Puta, eu não recebi do nada, cara. Eu não nasci do nada, eu não herdei do nada, eu não aprendi do nada, eu não patenteei o vento. Eu peguei dos meus pais e passei pros meus filhos. E foi tudo. Foi a vida, foi os aprendizados, foi as convicções. O meu DNA não tá parado. Tá aí com eles, mas não é o DNA é o de menos. O jeito de viver, sabe? Enfim, é um elo, cara, o legado, sei lá, são só as memórias mesmo. O resto é pó. Mas a gente vai se divertir com o resto. Eu já vejo acontecendo. As mansões, os carros, as viagens, isso tudo é muito bem-vindo, é legal. Mas eu me divirto sabendo que é pó. É com desapego. O grande lance é o que tá por detrás disso. Mas isso também é bem-vindo. Deliciosamente. É isso. Então acho que é isso, né? Estourou um tempo, mas foi doideira. Profundo. É isso. Falou. Até o próximo episódio. Comenta aí, dá um like aí.